Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Física, volume 2 do livro do Halliday, capítulo 15, exercício número 5. Vamos ao enunciado. Em um barbeador elétrico, a lâmina se move para frente e para trás, percorrendo uma distância de 2 milímetros, em um movimento harmônico simples, com uma frequência de 120 Hz. Determine, letra A, a amplitude, letra B, a velocidade máxima da lâmina e letra C, o módulo da aceleração máxima da lâmina. Bom, fazendo a representação aí do nosso problema, eu vou colocar aqui a representação da lâmina em um gráfico. Então, aqui eu vou colocar o tempo e aqui a posição X da lâmina, tá? O movimento que ela possui aí é um movimento harmônico simples. A distância que percorre é de 2 milímetros. Então, eu vou marcar um ponto aqui em cima, um ponto aqui embaixo, que seria a distância total entre a minha lâmina. Se eu colocar aqui uma posição 0, aqui eu teria uma posição extremo máximo superior e aqui uma extremidade inferior. Eu sei que essa distância daqui até aqui, que ele nos está dando aí, é uma distância de 2 milímetros, tá? Se eu considerar um movimento completo aí da lâmina, eu teria aqui um movimento harmônico simples. Então, digamos que parte de um extremo com um movimento aí periódico de uma função cosseno, vai até o outro extremo e volta até chegar na sua posição inicial. Isso aqui é um ciclo completo de um movimento harmônico simples. Essa distância percorrida aqui de uma volta completa do tempo é considerado como o período, tá? A gente tem a relação aí de frequência. Frequência é uma oscilação completa dividido pelo tempo gasto aí nesse percurso, que nesse caso está nos fornecendo, que é os 120 Hz, ou seja, para completar aí, né, uma volta completa, a gente tem a frequência de 120 Hz, tá? Que a unidade de Hz pode ser escrita como segundo a menos 1, tá? Então, a gente tem essa condição e ele está nos pedindo, tá? Além de dar essa condição, ele está pedindo a amplitude, que é o que ele pede na letra A. A amplitude a gente tira dessa condição, ou seja, de um extremo até outro. Essa distância aqui seria 2xm, tá? Xm é a distância máxima, tá? A partir aí do centro, né, de um ponto neutro. Aqui a gente tem que esse termo seria amplitude. Então, 2xm a gente sabe que vale 2 milímetros. Então, xm seria 2 milímetros dividido por 2, ou seja, uma amplitude de 1 milímetro, tá? Para percorrer aí o movimento da lâmina que se move para frente e para trás. Aí, tá? Então, a gente tem aqui na letra A o valor da amplitude. Na letra B, ele está pedindo o valor da velocidade máxima da lâmina. Então, para a letra B, a gente vai começar falando sobre a equação de posição. A gente tem o valor aí, né, da amplitude. A gente tem a equação da posição, que seria x em função do tempo, é dado por
xm, que é a amplitude, vezes a função cosseno, né? Quando o ângulo é zero, a gente tem lá que está no máximo, de ômega, que é a frequência angular, vezes o tempo, mais um ângulo aí inicial de fase. Então, essa seria a equação da posição, onde a gente tem aqui o valor da amplitude, ou seja, a posição máxima. Só que ali ele está nos pedindo velocidade máxima. A gente tem aí que o conceito de velocidade, né, em função do tempo, é a derivada da posição em relação ao tempo. Então, se a gente derivar essa função, xm é constante, aí a derivada do cosseno é menos o seno, copia tudo que está lá dentro, ômega t, mais o ângulo φ, que é uma constante, vezes a derivada do que está dentro, derivada de ômega t dá ômega, derivada de φ dá zero. Então, a gente pode escrever que a velocidade v de t vai ficar menos, aí aqui xm vezes o ômega vezes o seno de ômega t mais o ângulo φ. E aí a gente tem, como o seno, né, a função seno, varia aí no máximo mais ou menos 1, esse termo aqui é o máximo, né, que a gente pode encontrar para a velocidade, pegando o módulo, né? Quando o seno for menos 1, aí menos com menos vai dar mais, e esse termo vai ser a nossa velocidade máxima. Assim, também podemos considerar a aceleração. A aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, pegando essa equação aqui, menos xm vezes ômega, né, que é constante, mantém. Aí deriva o seno, derivada do seno é cosseno. Cosseno de ômega t mais φ, vezes. Deriva o que está dentro, derivada de ômega t fica ômega. Então, a gente tem que a aceleração vai ter equação de menos xm, ômega vezes ômega, ômega ao quadrado, vezes o cosseno de ômega t mais φ. Ou seja, como o cosseno pode variar aí entre mais ou menos 1, a gente tem que esse valor é o máximo que pode atingir a aceleração. Então, para calcular aí tanto V máximo como A máximo, que é pedido na letra C, tá? A gente precisa aí de encontrar ômega. A frequência angular é 2π vezes a frequência, tá? 2π que seria para uma volta completa, ou seja, nesse caso, 2π vezes a frequência, que é aí 120 Hz, que eu vou deixar na unidade segunda menos 1. Então, a velocidade angular fica 240 π na unidade segunda menos 1, que seria rad por segundo. Rad é adimensional, então fica só o segundo a menos 1. Então, para encontrar aí na letra B a velocidade máxima, a gente tem que vai ser o xm, só que aqui está em milímetro, então fica 1 vezes 10 a menos 3, o milho vale 10 a menos 3, em metro, vezes os 240 π, segundo a menos 1. Aí vai ficar metro por segundo, que é a unidade de velocidade. Então, calculando, a gente vai ter aí 240 aí π vezes 10 elevado a menos 3. Então, a gente tem uma velocidade máxima aí. Foram dados 2 algarismos, então vou responder com 2. 0,75, tá? Na unidade de metros por segundo. Essa seria a velocidade máxima. E na letra C, para a gente encontrar a aceleração máxima, a gente tem que vai ser aceleração máxima igual ao xm, que vai ser 1 vezes 10 a menos 3 metro, vezes o ômega ao quadrado, ou seja, 240 π,
segundo a menos 1 ao quadrado. Aí vai ficar segundo a menos 2, metro por segundo ao quadrado, dá unidade de aceleração. Então, vamos ter que a aceleração máxima é igual. Aí vai ficar 240 π, que a gente tem que tá ao quadrado, vezes 10 elevado a menos 3. Então, a gente tem aí o valor de 568,48, só que a gente tem que dar a resposta com 2 algarismos. Então, a gente tem que deixar em notação científica, então vai ficar 5, aí arredonda aqui o 68 para 7, tá? Como aqui andou duas casas, fica vezes 10 ao quadrado, né, que seria 100. 5,7 vezes 100 dá 570, que seria arredondando. Aí, na unidade de metro por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. E aí a gente já tem a resposta, né, completa com os 2 algarismos significativos fornecidos. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!